Bom, a partir desse momento, então, estamos sendo gravados. Eu aproveito para desejar uma boa tarde a todos e todas. Mais uma tarde de trabalho, né? São sempre muito bem-vindas, muito interessantes. Nesse momento, vou chamar para compor a mesa da moderação o professor Eres Pereira Silva, que comigo organiza esse grupo de trabalho, aproveitando para saudar a organização da Universidade de Padua, e também na pessoa do professor Fábio, do Leonardo, que hoje nos auxilia aqui. Como já foi descrito anteriormente, nessa tarde nós vamos moderar o painel de número 13, nomeado Direitos Humanos, Acesso à Justiça e Novas Tecnologias, a virada tecnológica no direito e a proteção dos direitos fundamentais. Serão apresentados 7 trabalhos e, como anteriormente estabelecemos, os trabalhos serão apresentados de uma só vez em grupo, com um tempo de exposição de até 10 minutos por expositor, e ao final disso faremos os comentários, os debates, aos quais eu espero todos participem de maneira intensa. Então, professor Eres, antes que eu chame a primeira expositora, você gostaria de dar algumas palavras? Gostaria de desejar uma boa tarde para os nossos candidatos? Desculpa, para os nossos expositores? Claro, boa tarde, professor Paulo. Boa tarde a todos. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, áudio e vídeo perfeito. Maravilha. Então, boa tarde mais uma vez a todos e todas. Sejam bem-vindos. É um prazer coordenar esse GT juntamente com o professor Dr. Paulo José. É um prazer também estar à mesa desse prestigioso evento, né? Então, saúdo a todos aí com uma excelente tarde, boa apresentação a todos. E sem mais delongas, eu já passo a palavra para a apresentadora, a doutora Nathalie Veloso. Eu vou só dialogar com a doutora Nathalie, questões de câmera e de microfone, vai apresentar a partir daqui do meu lugar. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Acho que não precisa disso, né? Não? Não. Acho que não. É só para cá. Bom, vamos lá, vou fazer uma breve apresentação minha, até mesmo por uma questão de poupar o tempo aí com a exposição da minha apresentação. Meu nome é Nathalie Veloso Lenin, eu sou graduada pela Universidade de Cuiabá, no Mato Grosso, Brasil. Sou mestre em Ciência Criminal pela Universidade de Coimbra. Também tenho em formação a minha especialização avançada em cybercrime e cibersegurança pelo Instituto CRIAP, em Portugal. E sou advogada em Lisboa e Brasil também. Bom, eu trouxe aqui para discutir um pouquinho, na verdade, só para levantar algumas reflexões acerca dessa temática que já vem se arrastando por alguns longos anos, que é a questão da influência dos meios de comunicação, no que diz respeito à violação da publicidade, princípios e até mesmo algumas interferências durante as investigações criminais. Eu vou fazer uma breve diferenciação inicial, porque no meu trabalho eu tomo como base a legislação brasileira e faço alguns apontamentos sobre a legislação portuguesa a título de direito comparado. Hoje, no Brasil, de acordo com a legislação vigente, nós temos o modelo de procedimento, o inquérito policial, que é dirigido pelo delegado, e, infelizmente, destituído de certa autonomia, porque o Ministério Público ainda detém o poder de subordinação para o controle de atos. E, infelizmente, também diante desse cenário atual, nós temos algumas falhas ou até mesmo condições não favoráveis no que se refere aos agentes envolvidos e até mesmo à prestação do delegado incumbido das suas funções. Já no contexto português, nós temos o inquérito propriamente dito, que se diferencia do contexto brasileiro, porque nós já temos o início de um processo penal propriamente dito. No Brasil, é considerado o inquérito como por natureza administrativa, porque é um procedimento pré-processual. Em Portugal, o contexto é diferente. É dirigido pelo Ministério Público, e nós temos aqui a interferência, digamos assim, de 2 juízes ao longo do processo penal, um nessa fase inicial, que também pode ser chamada de fase preliminar, e o outro juiz na fase final, que fará o julgamento.
Diante desse cenário, dessas fragilidades, eu tomo como base aqui a defesa levantada por Aurélio Lopes Júnior, que diz que o inquérito policial é um procedimento que já se estende por alguns anos em uma fase de crise, por conta dessas defasagens que eu mencionei diante do cenário brasileiro, e também pelo fato dele trazer em seus estudos, e eu também, é uma teoria que eu menciono em meu artigo, a teoria do jurista alemão Bernhard Schulman, que é a teoria da dissonância cognitiva, no que diz respeito à influência de um juiz que já, digamos assim, eu vou utilizar o termo, toca as informações, os elementos informativos do inquérito policial, o nível e o grau de condenações são maiores quando esse mesmo juiz é quem realiza o julgamento. Bom, nós sabemos que o princípio da publicidade é uma máxima do processo penal, mas também devemos levar em consideração que a legislação brasileira prevê a hipótese do sigilo. Infelizmente, nós nos deparamos com uma lacuna, digamos assim, na legislação e uma grande característica discricionária na aplicação do próprio sigilo. Nós não temos um conceito propriamente dito, não temos previsão de procedibilidade, nem mesmo duração acerca desse sigilo. E é diante desse cenário fragilizado no que diz respeito às investigações criminais, no decurso do inquérito policial, e até mesmo essa questão da publicidade envolvendo os atos e até mesmo interferências externas, eu vou utilizar esse termo, sejam políticas ou não, ao longo dessas investigações, nós temos aqui um terreno, digamos que fértil para a mídia, no que diz respeito às publicidades e a publicização de informações abusivas acerca de investigados, né, que nem sequer são indiciados ainda, nessa primeira fase administrativa que nós temos da realização do inquérito policial. E é aqui que eu levanto também essa questão diante desse procedimento que anda em crise há alguns anos, dessas falhas nos controles dos atos e, inclusive, uma interferência muito grande da mídia durante o inquérito, violação de princípios fundamentais que são previstos em documentos nacionais e internacionais, em que eu trago também o conceito utilizado por Rubens Casaro, o termo processo penal do espetáculo, que, infelizmente, hoje, processo penal a nível do cenário brasileiro, vive um certo paradigma no que diz respeito à atuação do Poder Judiciário e o atendimento, digamos assim, do clamor ao punitivismo que a sociedade clama, né? O ódio às garantias do próprio processo penal. Diante disso tudo, nós temos também, eu trago alguns depoimentos no meu próprio artigo de delegacias, que eu fiz uma pesquisa de campo, acerca da atuação dos agentes. E também eu trago alguns depoimentos no que diz respeito a essa questão de interferências externas, a ausência da própria autonomia do delegado e a delegação de funções pelo próprio delegado a agentes que às vezes nem estão, digamos assim, dotados de um conhecimento necessário para que sejam realizadas essas investigações, para que sejam realizadas as atividades necessárias para garantir o êxito do inquérito policial. Diante disso, eu trago algumas reflexões e já vou passando aqui a nível conclusivo para não me estender. Há outros assuntos que também devem ser tratados, principalmente no que diz respeito à esfera pessoal do investigado, assuntos como, por exemplo, que dizem respeito à vida privada, à honra, à imagem. Eu, infelizmente, por uma questão de tempo, não vou entrar nesse quesito, mas eu também trago depois mais de uma forma desenvolvida no meu artigo escrito. Eu não levanto aqui a ideia de uma restrição total, mas que haja, pelo menos, um tratamento, ou até mesmo um regime no que diz respeito a essa questão da previsibilidade legislativa quanto ao sigilo, para poder diminuir essa discricionariedade que nós temos hoje das autoridades, principalmente por eles sofrerem essas interferências externas, seja lá de onde elas vêm, de cunho político ou entre outros, para que nós possamos prezar exatamente pela real eficácia do inquérito. Nós precisamos afastar aquele delegado burocrata que delega as funções aos seus próprios agentes. Nós sabemos que os agentes policiais, eles passam por um concurso público, mas, digamos assim, o conhecimento para a ocupação daquele cargo é diferente do delegado.
Hoje nós nos deparamos, principalmente em comarcas menores no Brasil, com delegados que delegam funções primordiais para a realização das atividades no decorrer do inquérito policial, e é aqui que exatamente ocorre, eu vou utilizar o termo vazamento de informações perante a mídia, perante essa questão de publicidade. E até mesmo temos um certo atrito, digamos assim, com relação ao próprio Ministério Público e aos agentes, quando, por exemplo, temos o caso de um inquérito policial que não está bem concluído ou que está incompleto. O próprio Ministério Público, quem realiza o controle dos atos das próprias delegacias e dos cargos que ali realizam as funções, o delegado e os agentes, ele próprio entra em atrito, às vezes, durante o curso desse procedimento. Então, nós conseguimos identificar pequenas falhas que, apesar de ser um tema que já se estende ao longo de anos, eu acho que ainda deve continuar sendo falado, porque merece uma atenção maior, até porque o problema não foi sanado, muito menos amenizado. Diante disso, infelizmente, nós nos deparamos com uma sociedade onde clama pelo poder punitivo a qualquer custo, o ódio às próprias garantias processuais penais, e às vezes o Poder Judiciário, atendendo a esse clamor, acaba por violar princípios essenciais e básicos do próprio processo penal. Nós sabemos que, embora a discussão exista a nível de doutrina, toda a base principiológica do processo penal, embora o inquérito seja de caráter administrativo, pré-processual, também são aplicáveis durante o seu procedimento. Logo, o que eu levanto aqui como uma tentativa de amenizar essa discricionariedade toda é a criação, talvez, de um diálogo mais harmônico entre o próprio processo penal, a questão da interferência da mídia, porque nós sabemos que há aqui o dever de informar, a liberdade de imprensa, que infelizmente são conceitos que hoje andam um tanto emaranhados, não estão tão dissolvidos, né, e sendo aplicados de maneira correta. Eu acho que, no que diz respeito aos meios de comunicação, hoje a gente vive uma interferência muito grande, principalmente no que se trata a respeito de processo penal. Logo, nós podemos citar aqui, com essas interferências, a nível da esfera pessoal, prejuízos podem ser causados, a estigmatização do réu pode ser feita já a nível inicial, em fase do curso das investigações criminais, e prejuízos podem ser formados no que tange, depois, se esse inquérito vier a evoluir e ser instaurado uma ação penal. Logo, nós nos deparamos com uma situação onde há preocupação, mas há ausência da assistência, da devida tutela. Por fim, eu peço licença aos meus colegas e também para ler aqui um trecho de Ferraioli, que ele traz exatamente uma reflexão acerca do próprio processo penal, a influência dos meios de comunicação e o princípio da publicidade. Passo a citar Ferraioli, que afirma: a publicidade é caracterizada por ser a garantia das garantias, mas não deve ser entendida como um sinônimo de transformação em um espetáculo, pois é plenamente viável a sua conciliação com o segredo de justiça, ou, no caso, o sigilo, no que diz respeito à coleta e à formação de provas. Portanto, a inteiração entre o sigilo e a repercussão é nitidamente desvantajosa quando temos uma publicidade exacerbada e descontrolada. Logo, não temos só prejuízos para o imputado, mas também para os princípios do processo penal, como a publicidade e o próprio sigilo, que deve ser assegurado por lei. Assim, encerro a minha apresentação um pouco rapidamente, mas creio que dentro do horário. Eu agradeço a todos os colegas por me ouvir. Obrigada. Professora Nathalie nos brindando com uma excelente exposição, rigorosamente dentro do tempo de exposição, pelo que eu a parabenizo. A gente sabe, eu sempre falo muito isso com os meus alunos, eu acho que tem até aluno meu aqui, estou vendo a Jamile aqui na sala, eu falo, advogado é complicado, né? Para dar bom dia é meia hora, então 10 minutos de exposição é sempre muito opressor, sobretudo quando a gente tem um trabalho de fôlego, um trabalho substantivo. Mas foi um prazer ouvi-la. Vamos depois reservar as considerações para o final das exposições, para fazermos em conjunto, para dar um melhor andamento aos trabalhos. Mas eu já agradeço a senhora, professora. Muito obrigado. O nosso próximo trabalho agora será o trabalho da professora Ana Flávia Pedroso Silva, que também está presencial
na universidade. Então, acredito que vai fazer uma pequena troca de cadeiras. Isso, pronto. Olá, Olá, professora, tudo bem? boa tarde, tudo bem? Boa tarde, um prazer tê-la aqui. Assim como a colega que a antecedeu, a senhora dispõe de até 10 minutos para a sua exposição. Estamos aqui ansiosos pelo seu trabalho e faremos todas as considerações ao final das exposições. Muito obrigado, professora. Obrigada, doutor. Bom, meu nome é Ana Flávia Pedroso Silva, eu sou graduada em Direito pela PUC de Goiás, tenho especialização em Direito Digital pela PUC de Minas e atualmente sou mestranda em Direito Civil pela Universidade de Lisboa. O tema que eu venho tratar aqui hoje é sobre a sucessão da herança digital na perspectiva ítalo-brasileira. O mundo, ele tem se desenvolvido de uma forma muito rápida, de forma que as leis não conseguem, e acredito eu, nunca conseguirão, talvez, acompanhar na mesma velocidade. Atualmente, podemos citar diversos conceitos digitais que não existiam quando ambos os códigos civis foram promulgados, porém que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Mesmo porque, na época que os códigos foram promulgados, nem se falava em acervo digital, e hoje é uma coisa muito comum. A relevância dessa pesquisa, ela tem como um foco trazer uma comparação entre a sucessão da herança digital no Brasil e na Itália, visto que ambos os códigos não disciplinam sobre a sucessão digital. Portanto, eu vou analisar aqui 2 casos concretos envolvendo ambos os países. No caso da Itália, é um caso do Tribunal de Milão, de 10 de fevereiro de 2021, que decidiu basicamente sobre a questão de herança digital, em um caso envolvendo pais pleiteando o direito sobre as mídias digitais de um filho, que faleceu num acidente de carro. E na perspectiva brasileira, é o caso concreto da herança da falecida cantora Marília Mendonça. Pois bem, primeiramente, herança é o conjunto de bens, direitos, obrigações que são transferidos aos herdeiros através dos bens de um falecido. Trazendo esse conceito aqui para o digital, o patrimônio digital é responsável pela entrega de bens digitais, que podem ser arquivos, blogs, páginas de web, Instagram, Facebook, dados armazenados em nuvens. Isso tudo constitui o conceito de herança. O caso do Tribunal de Milão, em síntese, é o seguinte: um jovem chefe, ele se mudou para Milão a trabalho e acabou se envolvendo em um grave acidente de carro, no qual ele perdeu a vida. E devido ao violento impacto, o seu celular, um iPhone, foi destruído. E com ele a possibilidade de recuperar os dados armazenados no iCloud. Entretanto, esse telefone ele estava equipado com um sistema de sincronização com outros aparelhos, outros celulares, outros computadores, de forma que seria possível acessar esses dados. Portanto, os pais do menino entraram em contato com a Apple, pedindo ajuda para poder recuperar esses dados, de acessar, as memórias do filho através das nuvens. A Apple, por sua vez, disse que, por questão de privacidade e de terceiros envolvidos, possivelmente, não aceitou o pedido. Bom, judicializando isso aí, o Tribunal de Milão deu provimento ao recurso interposto pelos pais e condenou a Apple para que prestasse assistência na recuperação desses dados da conta do filho. Essa decisão teve como base no fundamento de que os direitos relativos ao falecido podem ser exercidos, sim, por quem tem interesse ou que atue para proteger esses dados, no caso, os pais do falecido. E eles têm como base que os pais gostariam de recuperar parte das imagens, parte das memórias, relativamente ao último período de vida do jovem chefe, que também acabou por deixar receitas, e eles queriam criar uma espécie de livro de memórias. Essa decisão, muito embora ela leve em conta a vontade da família, muitas vezes ela pode não contemplar a vontade expressa da pessoa que faleceu, porque temos aqui envolvido o direito de personalidade, que geralmente pertencem ao titular e não são transmissíveis aos herdeiros. E, além disso, desconsidera o fato de que nas nuvens é possível encontrar, inclusive, dados de terceiro, que, às vezes, enviou aquilo ali na expectativa de que só aquela pessoa tivesse acesso a determinada informação, arquivo, foto, vídeo, enfim. E, por fim, a Apple, ela oferece hoje um recurso chamado legado digital, que permite que algumas pessoas sejam designadas como herdeiros digitais
de forma que, após a morte, esses herdeiros eles podem acessar de maneira mais facilitada os arquivos e mídias deixadas por essa pessoa. E da mesma forma, hoje em dia, o Facebook também permite esse mesmo feito. Relativamente ao caso no Brasil, da cantora Marília Mendonça, que ganhou, enfim, uma forte repercussão midiática após mais de um ano, quando aconteceu o acidente aéreo no Brasil, hoje em dia, em seu inventário digital, estaria, por exemplo, em discussão aqui, o Instagram, com mais de 40 milhões de seguidores, uma conta de YouTube com centenas de milhões de visualizações, de direitos autorais. E, bom, esse caso em questão, ele corre sob segredo de justiça, então eu não posso precisamente entrar aqui em discussão sobre especificamente esse caso. Mas o meu intuito aqui é mostrar que, muito embora o assunto digital, de herança digital, ele é tão importante quanto uma herança física, mas que ele não é dado a devida importância dentro de um espólio. Mas não é à toa que, assim, nem é regulamentado hoje em dia pelo Código Civil de ambos os países. Mas imaginemos aqui que, ao longo dos anos, milhares e milhares de pessoas tenham formado um legado digital muito grande. Esse comportamento, ele torna o planejamento sucessório e a herança digital uma discussão inevitável. E, na minha opinião, e eu deixo aqui um questionamento, existe um limbo muito grande entre três coisas. A proteção de privacidade desse usuário, que, então, devemos aqui proteger direitos de personalidade que não são transmissíveis. Segundo, a proteção de direitos de privacidade de terceiro, que podem desejar que suas conversas, fotos, arquivos não sejam acessados por outras pessoas. E também, em terceiro lugar, temos a vontade dos herdeiros de ter, às vezes, acesso às últimas memórias daquela pessoa. Hoje em dia, o judiciário de ambos os países não tem uma ideia muito amadurecida nessa questão de herança digital, talvez também pela falta de legislação. Porém, uma medida muito simples que pode ser tomada para evitar uma enorme judicialização e, consequentemente, um afogamento do judiciário, é que cada rede social, mídia digital no geral, traga como opção ao usuário, ainda em vida, que está criando uma nova conta ali, que possibilite essa opção realmente de nomear herdeiros digitais, para que, bom, uma eventual fatalidade, né, muito embora eu acho importante pensar nisso, seja mais fácil decidir, enfim, sobre os bens dos falecidos. E, bom, eu finalizo aqui a minha apresentação e agradeço a todos pela presença. Muito obrigado, professora, pela sua exposição. Assim, Ana, é muito inquietante, né? Porque a gente vê, adiantando aqui um pouco as discussões que eu acho que a gente vai ter ao final, a gente vê que, ao mesmo tempo que as soluções elas existem, né? Pelo menos no plano das ideias, seria possível implementar, as próprias soluções vão criar outras dificuldades, porque, imagina, uma herança digital declarada numa plataforma, ela resolve a questão de como o decújo se relaciona com o seu legado, mas ela não resolve a solução de como esse legado vai ser tutelado no que diz respeito às interações com os outros, né? Ou seja, então as nossas conversas fazem parte desse legado, as nossas histórias. Imagina que você confidenciou algo, então tudo isso é muito inquietante. A gente realmente vive um momento muito interessante da ciência jurídica costurada com a tecnologia. Vai ser um prazer ouvi-la mais um pouco ao final das exposições. Obrigado. Obrigada. Vamos, então, passar à próxima exposição. Nesse momento, eu chamo a professora Jamile Sabat Carecho Cavalcante para apresentar o trabalho Instituto da Discriminação Algorítmica, Estudo de Casos. Boa tarde a todos. É um prazer poder apresentar o meu trabalho no Seminário de Pádua e nesse grupo, né, que é coordenado pelo professor Paulo José, com quem eu aprendi muito desde que eu entrei no mestrado, e com o professor Eres também, um super parceiro que vem me ajudando muito nessa caminhada. Meu nome é Jamile Sabá, eu sou mestranda em Direito Público pela Unesa, na linha de Acesso à Justiça e Efetividade do Processo, e bolsista Prosup Capes.
O trabalho que eu trouxe para apresentar hoje, ele tem como nome Instituto da Discriminação Algorítmica, um estudo de casos. Vou tentar resumir, né, o máximo possível, porque falar sobre discriminação algorítmica em 10 minutos é um desafio. Mas nos últimos anos, a gente vem aumentando progressivamente o número de decisões importantes que estão sendo delegadas aos sistemas de inteligência artificial, seja no âmbito público ou privado, desde a concessão ou não de um crédito pessoal, por exemplo, até a possibilidade de um indivíduo responder um processo em liberdade, com pagamento de fiança, o que impacta diretamente no exercício dos direitos fundamentais na sociedade. Embora a maioria dos sistemas ele tenha sido desenvolvido para servirem de apoio a decisões humanas, para agilizar os processos decisórios, né, a realidade ela tem se mostrado diferente, porque há uma crença de maior acertabilidade das decisões quando feitas por máquinas, acreditando que uma inteligência artificial ela seja superior a uma inteligência humana, e aí se esquece, muitas vezes, que as decisões humanas foram as decisões que criaram aquele modelo, e abstenções humanas também, o que pode resultar em vieses pelos mais variados motivos que podem ser replicados pela máquina, vinculando, então, cada vez mais os julgamentos de sistemas inteligentes sem supervisão humana. A opacidade dessas decisões das máquinas e a quantidade de dados disponíveis a partir do Big Data resulta em uma falsa impressão de que essas decisões elas nunca serão erradas ou nunca gerarão nenhum dano, né? O que, na verdade, a gente pode refutar pelo simples fato do modelo, em grande maioria, ser uma caixa preta. Como primeiro caso, eu gostaria de destacar o caso do Compass, que foi desenvolvido no âmbito do Poder Judiciário dos Estados Unidos, e é um mecanismo de avaliação de risco para a utilização no sistema prisional. Ele realiza a avaliação de risco de reincidência de membros do sistema prisional norte-americano, permitindo a possibilidade do pagamento de fiança ou a redução do tempo, por exemplo, de reclusão do réu, a partir de 137 perguntas que são respondidas pelo próprio acusado quando ele é levado à delegacia de polícia ou então extraídos do registro criminal. Não tem perguntas específicas quanto à etnia, mas é possível chegar, através disso, através de outras respostas, né? Por exemplo, o bairro em que o indivíduo reside, com quantas pessoas ele mora, quantos amigos utilizam drogas ilegais, se ele já se envolveu em brigas na escola ou na rua. E a gente pensa numa realidade, ainda mais nos Estados Unidos, a gente sabe que tem uma segregação social, né, muito grande em bairros, né, em localidades. Então, você sabendo o bairro que a pessoa mora, é possível você saber a etnia. Em uma pesquisa realizada pela ProPublica, né, observou que esse sistema ele classifica acusados negros com maior probabilidade de reincidência somente por serem negros, sendo esses rotulados quase o dobro de vezes dos réus brancos com risco de reincidir erroneamente. Enquanto o erro em relação aos réus brancos é em bonam parte, em relação aos réus negros é em malam parte. Ou seja, é uma demonstração clara, né, quando a gente pensa na Constituição Federal do Brasil, é uma demonstração clara da violação da garantia constitucional da igualdade, estabelecida no caput do artigo 5º da Constituição Federal, como um direito fundamental ao indivíduo. Porque quando o indivíduo ele é julgado com base em centenas de perguntas respondidas pelo acusado, em que não se sabe como o sistema chega a esse resultado, é muito complicado. Mas, embora tenha todas essas questões, o sistema ele não foi desenvolvido com o objetivo de ser racista, né? O objetivo inicial dos algoritmos de avaliação de risco, na verdade, foi fornecer informações ao juízo sobre o tipo de tratamento que o indivíduo poderia precisar, desde tratamento de drogas até aconselhamento para a saúde mental, para que ele pudesse ser mantido em liberdade sem reincidir. O estado da Virgínia, por exemplo, que foi um dos estados pioneiros no uso desse sistema, que realmente utilizou ele com o objetivo inicial pretendido, conseguiu diminuir em 3 anos de 31% o crescimento da taxa carcerária para 5%. Ou seja, mostrando que esse sistema ele pode ser, sim, utilizado de modo favorável à população carcerária, né? Teve um caso muito emblemático quanto ao uso desses sistemas, que é o caso do Eric Lomans, que ele foi condenado a 6 anos de prisão em 2013, após furtar um veículo e evadir-se de um agente de trânsito, se envolvendo num tiroteio. O acusado ele já havia cometido o crime de agressão sexual anteriormente,
Por isso, o quanto da pena não é nenhuma surpresa, mas a fundamentação da decisão. O juiz utilizou tão somente o resultado do Eric Lomas como sendo de alto risco pelo algoritmo Compass como motivação da decisão para o quanto da pena. Ele tentou recorrer tanto à Suprema Corte de Wisconsin quanto à Suprema Corte Americana. Nos dois casos, não foi ouvido o caso dele. Na Corte de Wisconsin, entenderam que, se fosse um juiz humano que tivesse analisado, chegaria ao mesmo resultado pela reincidência dele. E na Suprema Corte Americana, o seu caso foi inadmitido. É um claro afronta ao devido processo legal, né? Porque quando há uma falta de fundamentação da decisão, contrariando a necessidade até de uma fundamentação de todas as decisões, quando a gente pensa na Constituição Federal Brasileira, no artigo 93, inciso 9, né? Não é admissível que um juiz utilize tão somente o resultado de um software opaco, que não se sabe como chegou àquele resultado, o que ele considera para chegar àquele resultado, como suficiente para motivar a pena. Há outros algoritmos sendo utilizados em tomadas de decisões privadas que também têm muito risco. Eu vou trazer alguns aqui só para fins de exemplificação. Gostaria de começar pelo algoritmo de reconhecimento facial, que é uma tecnologia que está sendo amplamente investida no Brasil e já é utilizada em alguns estados, como, por exemplo, o estado que eu moro, no Rio de Janeiro, sendo que uma pesquisa realizada em 2019 pela NIST foi feito um teste através de um fornecedor de reconhecimento de rosto que avaliou 189 algoritmos de software de 99 desenvolvedores diferentes. E mesmo assim, chegou à conclusão de que há falsas acusações com 100 vezes mais chances a pessoas negras. Ou seja, é o falso positivo, uma pesquisa de 1 para muitos, em um sistema que é utilizado como auxílio para a segurança pública em todo o mundo, né? Nos Estados Unidos, houve uma refutação muito grande a esse sistema de reconhecimento facial após a morte do George Floyd e as ondas de protesto de 2021. E, a partir disso, as empresas de tecnologia se posicionaram a fim de conseguir conter o uso desse reconhecimento facial pela polícia. A IBM enviou uma carta ao Congresso americano se opondo a desenvolver ferramentas de reconhecimento facial que violem direitos humanos. A Amazon informou que proibiu o uso pela polícia por 1 ano do seu algoritmo de reconhecimento facial e pediu rigidez das normas éticas, e a Microsoft concordou com os demais, informando que só voltará a vender quando tiver uma regulamentação federal, né? Muito embora não se saiba de nada até então. No âmbito da saúde, também a gente vê muito o uso de sistemas inteligentes para tomada de decisão privada, que é o caso da Optum, que é um algoritmo de pontuação de risco também, que foi detectado viés racial num estudo realizado pela revista Science, que trouxe a informação de que o algoritmo ele reduz pela metade o número de pacientes negros que precisam de cuidados extras. A quantidade de pacientes negros, por exemplo, recebendo ajuda no momento da pesquisa era de mais ou menos 17%, e se não houvesse essa disparidade, o número correto, o número esperado, seria de 46,5%, ou seja, é uma disparidade muito grande. Isso ocorre porque o algoritmo ele usa os custos de saúde como proxy, ou seja, ele considera gastos históricos para a triagem e para o diagnóstico. Como menos dinheiro é gasto por pacientes negros historicamente, porque não tinham como acessar esse sistema de saúde, o algoritmo conclui falsamente que pacientes negros são mais saudáveis. Na contratação, assim, quanto à empregabilidade, também se utiliza muito sistemas de inteligência artificial, embora, desde 1971, a Suprema Corte dos Estados Unidos já tenha decidido que sistemas de inteligência artificial são discriminatórios e, por isso, ilegais, já que determinadas práticas, embora aparentam ser neutras, acarretam exclusão desproporcional de pessoas negras nos processos seletivos pela consideração do nível de escolaridade, ou então o resultado do teste de aptidão, o que é uma discriminação indireta, né? Segundo uma matéria publicada pela MIT Technology Review, há alguns anos, o LinkedIn, né, plataforma tão conhecida por nós no meio do direito, descobriu que os algoritmos de recomendação que ele usa para cruzar candidatos e oportunidades de vaga estava sendo tendencioso. Ou seja, muito embora ele ainda excluísse nome, idade, sexo e raça da pessoa, mesmo assim, ainda contribuía para a parcialidade, porque os candidatos eles eram classificados de acordo
com a probabilidade de responderem a um recrutador. E acontece que o sexo masculino, ele é muito agressivo na busca de novas oportunidades. E aí ele era mais propenso a vagas que exigem experiência além da sua qualificação. E as mulheres ficavam só restringidas às vagas de acordo com a sua qualificação. Como meio de neutralizar essa parcialidade, o LinkedIn resolveu criar outro algoritmo que tem esse objetivo, garantindo que o sistema inclua uma distribuição de gênero uniforme. Mas é necessário a gente refletir se as máquinas elas podem corrigir outras máquinas, ou se é necessária uma supervisão humana, né? Eu entendo que é necessária uma supervisão humana. E em conformidade com o que a professora Kate O'Neill ela traz no seu livro, que diz que sistemas matemáticos eles demandam de um feedback, ou seja, saber quando o resultado não foi o esperado, quando eles saíram do trilho. Porque é a partir dos erros que a gente pode treinar o modelo e fazer ele cada vez mais inteligente. Senão pode ocorrer um ciclo tóxico de retroalimentação, entendendo que o erro é o correto e assim sempre caminhando por aquilo. Como também a questão da opacidade. Quando a gente fala de vieses, tem uma contribuição da professora Ana Frazão também, que ela diz que é necessário que seja dado intangibilidade às decisões algorítmicas, ou seja, se a abertura do código não for uma opção, não estaremos diante de um arbítrio que gera uma discriminação abusiva. Ou seja, a gente precisa de transparência nas decisões para que elas sejam auditáveis, mas, além disso, a transparência no acesso ao processo decisório e na compreensão, porque nada adianta da transparência se não é possível compreendê-la. Por isso, a intangibilidade é tão importante. Jamile, essa foi minha contribuição. Eu ia pedir para você arredondar, porque por uma questão de isonomia, a gente precisa... Não, é normal, é super normal a gente não conseguir, ainda mais... Bom, eu conheço particularmente a sua pesquisa, eu sei o quão apaixonada você é por ela, e é sempre muito delicado quando a gente tem um apego tão grande ao nosso objeto, reduzi-lo em uma exposição tão sintética. Mas eu tenho certeza que na rodada de debates a gente vai poder interagir de forma muito mais substantiva. Sim, mas concluiu o que eu queria trazer, mais ou menos, espero que tenham gostado. Perfeito, Kida, muito obrigado. Agradecemos, então, a sua participação. Jamile, vou chamar agora à exposição a professora Mariana Dantas de Oliveira Silva, que vai apresentar o tema Solidariedade e Interculturalidade na construção da dignidade humana na perspectiva brasileira. Olá, boa tarde. Eu sou Mariana Dantas, sou mestranda aqui do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou da linha 2, que é a linha de Direito e Vulnerabilidade Social, e eu me solidarizo com Jamile, porque quando eu falo da minha pesquisa também, eu falo de uma forma muito apaixonada, posso passar horas. Hoje eu não vou conversar sobre minha pesquisa, eu pesquiso Criminologia e Direito do Trabalho, entendendo as empresas de telemarketing enquanto produtoras de violências nas suas teleoperadoras negras, mas isso é conversa para outro dia. Mas hoje eu vim trazer um trabalho que foi escrito na disciplina Direitos Sociais e Solidariedade, e do professor Massaúd, aqui da universidade, e eu pensei em trazer esse texto para o evento, porque a gente está falando justamente de um evento internacional, né? De troca internacional, apesar de a gente não ter ninguém aqui, eu acho, nem italiano, nem de outras nacionalidades europeias, mas eu trouxe a interculturalidade nessa perspectiva da solidariedade e interculturalidade enquanto parte da perspectiva brasileira da dignidade humana, né? E aí é importante a gente pensar que a gente vem aqui, não é novidade para ninguém, que nós vivemos uma sociedade fruto de diversas violências, né, das violências coloniais, e a partir disso a gente teve aqui a criação de alguns padrões culturais, muitas vezes importados e colocados ali goela abaixo da nossa sociedade. E esses aspectos culturais acabam se tornando ali no que Boaventura de Souza Santos, né, fala sobre os globalismos e os localismos. Então, tudo que hoje é global, um dia foi local. E às vezes nas sociedades colonizadas, o global vem muitas vezes de um local que não nos pertence.
né? Então, é importante a gente pensar que para a Constituição Cultural Brasileira, a gente vindo dessa herança colonial, muito do que a gente hoje entende como padrão social e cultural não é originalmente brasileiro. E aí também é difícil a gente falar do originalmente brasileiro, já que nossos povos originários também foram massacrados nessa história, né? Então, a gente vai pensar ali em como a nossa Constituição, lá, a Constituinte de 88, entendeu ser necessário preservar os direitos à interculturalidade e à solidariedade enquanto fatores constituintes da dignidade humana. Porque não tem como a gente falar em dignidade sem o respeito pelas diferenças e sem o respeito à diversidade. E aqui a gente vai trazer que, por exemplo, os direitos à inviolabilidade da liberdade, da manifestação de pensamento, proteção do exercício religioso, não discriminação religiosa ou das manifestações artísticas, vêm ali protegidos tanto na nossa Constituição como em normas infraconstitucionais. Então, todos esses direitos acabam ajudando, né, a proteger a dignidade humana. Nesse sentido, a gente vem entender que a interculturalidade vem na perspectiva de convivência com o diferente. E aqui a gente não pode romantizar, né, trazer essa convivência com o diferente como uma convivência pacífica, sendo que, muitas vezes, como eu falei, né, da questão dos localismos e globalismos, muitas vezes o que nos vem como padrão é o padrão de um outro local, e a nossa própria cultura acaba sendo tratada como exótica, né? O exercício da alteridade fica esquecido. Então, é importante que a gente pense ali, como citando o Walsh, né? Ele fala da gente perceber o outro como estranho. A gente precisa, então, quando a gente percebe o outro como estranho, a gente está sendo discriminatório, né? Então, no momento em que a gente percebe o outro como eu também, e aí a gente vai trazer a solidariedade, né, que a solidariedade seria o exercício da fraternidade da fraternité, né, francesa, mas que a gente trazendo a solidariedade para a nossa Constituição e infraconstitucionalmente também falando, a gente acaba pensando o outro como o eu também. E aí a gente vai pensar em Spivak falando sobre como o subalterno quando a pessoa é subalternizada, ela não tem o seu direito à fala. E na democracia, o seu direito de representação, a sua fala é o poder que o cidadão tem. Nesse momento de uma sociedade solidária e democrática, então a gente precisa que os subalternos tenham também a possibilidade do exercício à fala, e aí também para que ele tenha direito à sua dignidade ser respeitada. Então, a gente vai pensar em como a dignidade humana deve ser um aspecto psíquico compartilhado na sociedade para que a condição humana seja respeitada. Nesse sentido, a dignidade é também, além de um direito, é um atributo moral que reveste o indivíduo como alguém a quem se deve respeitar. E aí a gente vem pensar em como a teoria de Molinaro, que fala sobre a teoria da humilhação e dignidade, que uma pessoa, para se sentir digna, ela precisa ser respeitada pelos seus iguais. E no momento em que ela é humilhada, ou seja, alguns grupos sociais sofrem humilhações, violências, esse movimento acaba se retroalimentando e gerando mais humilhação. Então, não existe, como diz Piovesan, né? Não existe dignidade não existe democracia sem dignidade humana. E o respeito à dignidade, né? Nesse sentido, esse cenário brasileiro que parece ser assim um universalismo, né? Uma coisa que o carnaval, aquela miscigenação, aquela coisa bonita, a democracia racial, muitas vezes, pelo contrário, a imposição violenta da cultura enquanto a cultura geral, mas que acaba
por gerar intolerâncias e preconceitos de outros grupos minoritários do ponto de vista de poder, né? Mas quantitativamente são gigantescos. E aí a gente pode falar dos ribeirinhos, a gente pode falar dos quilombolas, das comunidades indígenas ainda, né, de povos originários, de refugiados também, né, que o Brasil recebeu diversos refugiados de diversas nacionalidades. Então, são grupos que merecem ter as suas expressões culturais respeitadas e que essas diferenças sejam trazidas também para o debate público para que sejam respeitadas. Para que a gente entenda, então, a importância da solidariedade enquanto valor compartilhado, ela é construída justamente de outros elementos e pelo reconhecimento do outro em sua dignidade como titular de direitos. E ela é essencial, primeiro, para reconhecer as diferenças, para depois a gente saber respeitá-las, né? E aqui, como meus textos geralmente são mais provocativos do que propriamente conclusivos, eu trago a provocação de que a gente precisa realmente repensar como esses valores de solidariedade e interculturalidade vêm sendo trazidos aqui nas nossas legislações, né? A gente sabe que, como a colega falou anteriormente, que apresentou presencial, falou, infelizmente, o direito não segue no ritmo da vida real. Então, é bem importante que a gente pense agora, no caso dos Yanomamis, por exemplo, que a gente viu não sei nem o que falar, né? Essa violência realmente genocida que foi perpetrada contra eles. A gente entende que se esses grupos são representados politicamente e democraticamente, consequentemente, os seus direitos e a sua dignidade também será respeitada, né? Então, eu trago aqui como provocação de que nós, enquanto agentes do direito, enquanto acadêmicos, também coloquemos essas interrogações nos nossos trabalhos. Eu achei bem legal o trabalho da Jamília, que fala sobre isso, né, de como a gente, e também nunca tinha ouvido falar em sucessão digital, nunca tinha pensado nisso, muito legal a ideia. Como a gente tem que pensar nosso papel de provocadores enquanto acadêmicos, né, trazer essas reflexões. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço hoje, e agradeço a atenção de todos, espero que eu tenha cumprido o tempo, e é isso, muito obrigada. Cumpriu sim, Mariana, cumpriu com louvor, inclusive, depois eu vou até recomendar que você e a Jamile troquem figurinhas, porque ela tem interesse numa parte de pesquisa sobre reconhecimento facial e discriminação, que tem uma pegada de violência muito importante, porque os softwares usam bases de dados mormente de um grupo étnico ou de pouquíssimos grupos étnicos e geram problemas na identificação que repercutem justamente nos grupos étnicos que foram excluídos dessa situação. Então, tudo bem, é uma outra dinâmica, mas é uma forma de violência como as que você estava discutindo no teu trabalho. Os parabéns. Muito obrigado. E agora seguimos para a próxima apresentação. Eu convido a professora Patrícia Ferreira Rocha, da Universidade do Minho, que vai apresentar o trabalho Exercício da Autonomia Privada Reprodutiva nas famílias monoparentais, homoparentais e transparentais. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Patrícia Rocha, sou advogada, professora de Direito das Famílias e Sucessões, aqui no estado de Alagoas, sou mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, doutoranda na Universidade do Minho, em Portugal, e vim falar um pouquinho sobre reprodução humana assistida, que apesar de não ser o meu tema de pesquisa do doutorado, é um tema que eu tenho muito apreço, eu acho um tema extremamente propício a diversos conflitos e que, infelizmente, ainda o nosso direito brasileiro não está apto a dar as respostas adequadas a esses possíveis conflitos. Então, como meu tempo é curto, eu vou tentar sintetizar um pouco a ideia do que eu pretendo tratar no artigo, fazendo uma digressão histórica, inclusive, né? Porque se a gente pensar na família, a partir do Código Civil de 16, essa família, dentre outras funções, ela possuía uma finalidade procreacional, né? Ainda que restrita
o casamento, a instituição do casamento. E aí essa realidade ela acaba sendo profundamente alterada a partir da promulgação da Constituição Federal de 88, que consagrou, além do pluralismo das entidades familiares, a liberdade de planejamento familiar como formas de exercício da autonomia privada, consubstanciada, entre outros aspectos, na liberdade de escolha do indivíduo ou da entidade familiar, no que diz respeito ao modelo de família onde ele estará inserido e também com relação à concretização de um eventual projeto parental. Então, nesse sentido, o nosso texto constitucional ele faz referência expressa às entidades do casamento, da união estável, da família monoparental, mas é pacífico que esse rol é um rol meramente exemplificativo e que, devido a essa não taxatividade, é que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, por meio do julgamento da ADI 4277, da DPF 132, reconheceu a família homoafetiva como também um arranjo familiar recepcionado dentro do nosso ordenamento jurídico. E aí, a partir desse julgamento, a gente vê uma supressão do caráter heteronormativo na constituição da família, e depois disso o ordenamento também passou a discutir a questão da identidade de gênero como um direito da personalidade. Por exemplo, na ADI 4275, no recurso extraordinário 670-422, e essas discussões, apesar de se referirem a direitos da personalidade, acabam refletindo seus efeitos também na esfera familiar. E aí, ainda que essas situações elas pareçam completamente distintas, a da pessoa sozinha, do homossexual, do transexual, eles podem acabar compartilhando uma espécie de vulnerabilidade reprodutiva, na medida em que eles em todas essas situações, a pessoa ou as pessoas, né, o casal, ele se vê impedido de concretizar um projeto parental através da conjunção carnal, seja pela ausência de um parceiro, no caso das pessoas sozinhas, pelo fato do parceiro existente ser do mesmo sexo, nas famílias homoparentais, ou pelo fato do parceiro, por uma questão de identidade de gênero, que não se coaduna por questões de escolhas pessoais com o estado gravídico, ou ainda em função da própria esterilidade provocada pelo processo de transgenitalização ocorrido na mudança de gênero, ainda que a cirurgia ela não seja necessária para essa transformação, essa mudança do gênero no registro civil, e aí isso faz com que, em todas essas situações, seja preciso se valer das técnicas de reprodução humana assistida para poder concretizar esse projeto parental. E aí o grande problema, como eu já adiantei, é que o direito brasileiro ele não dispõe de uma legislação específica para regulamentar a utilização da reprodução humana assistida e acaba utilizando como norma de referência as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que são normas de caráter deontológico, para organizar a ética da atividade do profissional da saúde. No entanto, né, como a gente acaba utilizando essas resoluções como referência, no âmbito delas, a primeira resolução que disciplinou a matéria, que foi a resolução 1957, na verdade, a primeira que fez uma referência expressa a essas situações, de 2010, ela prescrevia que o acesso às técnicas tinha um papel de auxiliar na resolução de problemas de reprodução humana, facilitando o processo de procriação quando outras terapêuticas elas tenham se revelado ineficazes ou consideradas inapropriadas, reconhecendo como receptoras das técnicas de reprodução humana assistida, genericamente, todas as pessoas capazes. Então, ela não fazia nenhum tipo de restrição, apenas a questão da plena capacidade civil do beneficiário do recurso da reprodução. E aí, em 2013, o Conselho Federal de Medicina editou uma nova resolução, a 2013 de 2013, que ainda reconhecia esse papel auxiliar
da reprodução humana assistida nos problemas de reprodução, facilitando o processo de procriação, mas ela deixou de exigir que o acesso a tais técnicas ela só fosse possível quando outras terapêuticas tivessem se mostrado ineficazes ou consideradas inapropriadas. Além disso, essa resolução de 2013 passou a fazer referência expressa como receptores aos relacionamentos homoafetivos e às pessoas solteiras, respeitando, aí fazendo uma pequena ressalva com relação ao direito de objeção de consciência do médico, inclusive no caso da gestação de substituição para casais homoafetivos. E aí essa redação ela foi mantida até 2020, quando a resolução 2283 passou a indicar a técnica de reprodução humana assistida para a generalidade das pessoas em sociedade, indicando os heterossexuais, os homoafetivos e os transgêneros como beneficiários, respeitando, mais uma vez, o direito de objeção de consciência por parte do médico. E aí, agora, em 2022, nós tivemos uma outra alteração pela resolução 2320, e nessa resolução, que atualmente está em vigor, ela reconhece como legítimos pacientes das técnicas de reprodução humana assistida todas as pessoas capazes. Então, ele retira aquelas referências expressas, traz de novo a locução genérica da capacidade, e faz com que, diante de todas essas alterações anteriores, se interprete que, quando ele fala de forma genérica, ele inclui como pacientes de reprodução humana assistida, permite a concretização de um projeto parental por meio dessas técnicas, independente de gênero, sexo, estado civil ou de orientação e identidade sexual. E aí é dentro desse cenário de multiplicidade de arranjos familiares e de liberdade de planejamento familiar que o artigo ele buscará discutir a construção do projeto parental na perspectiva da monoparentalidade programada, porque, apesar da Constituição ela fazer referência à família monoparental, ainda se discute muito qual seria tipo, se existia alguma distinção entre a família que já nasce propositadamente monoparental, como, por exemplo, por meio da produção independente, como a gente fala popularmente, ou se a monoparentalidade decorreria do final do relacionamento, da morte de um dos pais, seria apenas aquela monoparentalidade derivada. Então, a gente parte dessa perspectiva da monoparentalidade programada, da família monoparental ou homoparental e da família transparental como um direito fundamental da pessoa. Mas, ao mesmo tempo que a gente trata a construção do projeto parental como um direito dessa pessoa sozinha, um direito fundamental da pessoa sozinha, do casal homoafetivo, do casal transgênero, a gente também não pode deixar de observar a parentalidade responsável e o princípio do melhor interesse da criança gerada por meio da reprodução humana assistida. Então, a gente ainda vai buscar fazer esse paralelo, porque muitas vezes, dentro dessa temática, principalmente das famílias homoparentais e transparentais, a gente ainda percebe que os argumentos utilizados muitas vezes não são argumentos jurídicos, mas argumentos de cunho preconceituoso sobre a falácia de um eventual prejuízo moral à criança que fosse gerada ou criada dentro desses núcleos familiares diversos, né? Então, diversos do padrão do que eu detesto chamar, do que a gente chama de família tradicional. Então, a gente precisa discutir isso, a liberdade da construção desse projeto familiar, sem deixar também de analisar até que ponto isso poderia ser uma ofensa ao princípio da paternidade responsável, parentalidade responsável, ou ao melhor interesse da criança e do adolescente.
E, basicamente, essa é a ideia geral, e se alguém quiser discutir ao final das apresentações mais o tema, a gente pode explorar mais um pouco essas questões controversas. E eu agradeço a todos pela participação aqui nesse evento hoje e a condução aos professores que estão organizando o painel. Excelente, professora Patrícia, muito obrigado pela sua fala. Eu acredito que tivemos um problema aqui com a conexão do professor Paulo, né? Ele infelizmente teve a sua conexão interrompida. Está tentando conectar, mas está numa situação um pouco difícil de conexão, não sei se consegue retornar. No entanto, eu vou dando seguimento aqui nas apresentações e posteriormente nos comentários, né? Bom, então essa foi a fala da professora Patrícia, agradeço pela gentileza, Patrícia, de apresentar o seu trabalho para a gente, especialmente dentro do prazo, né, estabelecido em edital. E a palavra agora, então, seria para a professora Maria Eugênia Londeiro de Gueroni, não sei se pronunciei corretamente, ou de Gueroni, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e o tema dela é Blockchain, Smart Contracts, Defesa do Consumidor, Vulnerabilidade e Contratos de Adesão. A professora Maria Eugênia está presente? Oi. Meu nome é Maria Eugênia Londra de Geroni. Eu sou doutoranda em Direito pela... Eu não sei, acho que saiu errado ali, mas é Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, cortou Pontifícia. Gostaria de agradecer o espaço e a disponibilidade de todos estarem aqui hoje. E esse artigo surgiu de uma pesquisa na disciplina de Ordem Econômica e Defesa do Consumidor na própria PUC, no doutorado. Então, eu também peço desculpas por eventual ruído que tenha e prejudique um pouco a minha fala, mas tem uma obra exatamente aqui na frente do meu prédio, então pode ter esse problema. A proposta, basicamente, era observar a defesa do consumidor frente aos smart contracts e delimitar essa abordagem com o blockchain. Por quê? A alteração das cláusulas pela inteligência artificial poderia trazer alguma espécie de violação dos direitos fundamentais. Basicamente, foi essa a base que trouxe a ideia. A partir disso, o problema que surgiu foi que, diante da defesa do consumidor como direito fundamental, como se poderia interpretar os smart contracts em contratos de empresa e consumidor, então, BC, diante das cláusulas abusivas e do contrato de adesão que nós comentamos muito no direito do consumidor. Basicamente, o objetivo geral é analisar os contratos entre as empresas e o direito do consumidor, então, basicamente, observar o lado do consumidor frente a essa questão, verificando o direito fundamental. Os objetivos específicos são observar a relação entre o direito fundamental e a previsão do direito do consumidor efetivamente, explicar o funcionamento básico dos smart contracts, compreender o contrato entre empresa e consumidor, relacionar os contratos com as cláusulas abusivas e de adesão, estabelecer os critérios a fim de interpretar de uma forma mais constitucional essa perspectiva. A metodologia de abordagem foi dedutiva, a de procedimento foi comparativa e a de interpretação foi sistemática. Basicamente, é uma pesquisa teórica e bibliográfica, porém, foram utilizados alguns julgados para fazer essa noção prática também, para termos bases para trabalhar quanto a essa ideia de vulnerabilidade. O primeiro tópico, basicamente, observou a Constituição, a base dos smart contracts, essa parte do contrato BC, e, basicamente, o que norteia o contrato, efetivamente, para poder desenvolver essa base de ponto a ponto para que pudesse observar o uso do blockchain e a própria noção de transparência das ações dentro do contrato, para que a abordagem da inteligência artificial fosse facilmente compreendida e que pudéssemos observar os contratos inteligentes. Foi utilizada uma base de autores que estudam na área, como Nakamoto, que é o Satoshi Nakamoto, Crosby,
Nachiappan e Verma, que são autores bem interessantes quanto a essa perspectiva. Quanto à noção constitucional, a base normativa foi o artigo 5º, inciso 32, o artigo 170, mas também foi utilizado o Código Civil, basicamente os artigos 104 e 107 como base, efetivamente, e do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4º, inciso 1º e 6º, inciso 1º. Outra consideração que foi feita é a base de recorte entre os contratos com empresas e consumidores, a fim de se compreender como é que vai andando esse contrato inteligente e essas situações importantes para observar, basicamente, a proteção dos direitos fundamentais e a limitação dele atualmente, digamos assim, dentro dessa perspectiva. O segundo tópico, basicamente, considerou o direito do consumidor como um direito fundamental e trouxe as previsões do artigo 46 a 50 do CDC, a fim de estruturar esse consentimento, por exemplo, para o contrato, e do 51 ao 53, para proporcionar uma visão mais ampla quanto a essa questão dos aspectos relacionados ao tema que foi proposto. Os contratos inteligentes precisam necessariamente levar em conta todas essas normas de padronização e a base da proteção do consumidor, a fim de cumprir a legislação, mas também facilitar para que os consumidores consigam realizar suas escolhas efetivamente, com a verificação de aspectos internacionais, como aquilo que foi estudado pela Carla Piffer e Schoening, e outros autores que também foram comentados nessa perspectiva. A ordem econômica acaba sendo comentada nessa questão com o artigo 170 da Constituição Federal, para pensar a perspectiva de contratos inteligentes diante da defesa do consumidor e a efetividade digamos assim, a efetividade da própria noção do direito fundamental que a gente foi construindo durante o artigo. Assim, foi observada a necessidade de cuidado frente à tecnologia, basicamente, que a defesa do consumidor não pode ser violada com afastamento da vulnerabilidade, então tem que justamente se basear na vulnerabilidade para poder interpretar os contratos tecnológicos, e que a verificação que se nota nessa perspectiva é que a base é o artigo 49, para que esse direito fundamental seja cumprido e que a regulação do mesmo tenha essa base do direito do consumidor, que é o Código de Defesa. Então, basicamente, foi essa a compreensão mais delimitada, digamos assim, e mais resumida daquilo que foi escrito durante todo o artigo. Eu agradeço a atenção e disponibilidade e fico à disposição para considerações e devolvo a palavra. Grata. Maria Eugênia, muito obrigado pela sua exposição, né? Concisa, mas a gente consegue depois, né, ao final, no momento das exposições, a gente consegue ampliar esses conceitos, né? E trazer de forma mais substantiva aquilo que você trouxe com maestria aí no seu trabalho. Bom, e para finalizar as nossas apresentações, o último trabalho do nosso painel é o da professora Cláudia Serpa Costa Ribeiro Fleischheuer, não sei se pronunciei corretamente, e a Alessandra Lorenzon Almeida Barreto, são ambas da Universidade Estácio de Sá, minha casa, né? Embora não tenha tido ainda o prazer de conhecê-las, vão falar sobre contratos, responsabilidade e novas tecnologias. Então, eu passo a palavra, eu não sei quem vai fazer uso, se vai haver uma divisão, né, no momento da apresentação. E eu não tenho informação aqui se vai ser online ou presencial. As apresentadoras estão presentes? Estamos, na verdade, eu sou a Alessandra Lorenzon, advogada, pós-graduada, coautora do artigo, aluna da professora Cláudia Serpa. Hoje ela não pôde estar aqui conosco, mas a gente desenvolveu esse trabalho juntos, e o meu próximo passo é fazer um mestrado. A gente ainda está trilhando, né, esse caminho. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu me apresento numa banca tão renomada
então eu peço desculpas, que eu estou um pouquinho nervosa, e muito feliz de estar aqui hoje apresentando esse artigo para vocês, e me coloco à disposição para esclarecer, enfim, eventuais pontos que possam surgir. Então, a gente focou nesse nosso artigo em falar sobre a responsabilidade civil do digital influencer. Por quê? A gente sabe que a tecnologia avançou absurdamente. Com a pandemia, potencializou. A gente fala que em um ano a gente evoluiu tecnologicamente, principalmente dentro do direito, praticamente 20 anos, e potencializou essa situação dos digitais influencers, dos influenciadores digitais, né, no Instagram, no TikTok, enfim, compartilharem o estilo de vida, as experiências, os gostos, as predileções, e acabaram se tornando figuras centrais, né, desse comércio digital. E mesmo que não regulamentada ainda, eu ouso dizer que é uma profissão, né? A gente não tem ela ainda regulamentada no nosso, dentro do nosso direito de trabalho, mas sim, eu acredito que ela se tornou uma profissão. E qual é o foco aqui desse artigo? É exatamente a gente trazer que esses influenciadores, eles indicam produtos e serviços nessas diversas redes sociais, que cada dia mais surge uma nova rede social, e a gente parte da concepção que se tornaram personalidades, que hoje são personalidades, e que se há uma relação de consumo entre eles e os seus seguidores, a gente precisa, sim, trazer para os nossos diplomas jurídicos que disciplinam essa relação. Então, a gente traz como ideia central, né, esses posts que a gente chama de public posts, trazer o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o CONAR, né, que é a agência reguladora de publicidade. Voltando, os digitais influencers são pessoas que cresceram organicamente ou fazendo anúncio patrocinado, enfim, para ganhar seguidores, mas que passam a exercer um papel de destaque na nossa sociedade. E claro que as marcas, as empresas, passaram a enxergar isso e tê-los como instrumento, né, de divulgação dos seus produtos e serviços. Então, com a rapidez que esses influenciadores cresceram no cenário digital, a gente observou que cada vez mais a gente precisa criar essa necessidade de proteção aos seguidores, que é o público-alvo dos chamados public posts. E, a partir daí, o questionamento acerca da responsabilidade civil dos influenciadores digitais pelos produtos e serviços que eles divulgam na sua rede social. Então, quando a gente se questiona, será que um influenciador digital, quando ele faz uma propaganda, uma publicidade de um produto ou serviço, ele pode ser responsabilizado? O objetivo desse trabalho é justamente a gente trazer que sim, que ele pode responder solidariamente, junto com o fornecedor principal, vamos colocar dessa forma. A gente entende que eles têm, sim, os influenciadores digitais, eles têm a gente faz um paralelo com a relação de consumo, fornecedor e consumidor, trazendo que a gente pode, dentro do conceito do Código de Defesa do Consumidor, a gente trazer como fornecedor por equiparação. Essa tese, né, foi criada pelo Leonardo Bessa, e a gente considerando que
utilizar as mídias sociais para divulgar um produto ou serviço com fins de comercialização desses, sim, o influenciador digital pode ser classificado como fornecedor e a gente utilizar também o Código de Defesa do Consumidor. É claro que a gente não pode deixar de mencionar que temos também o Código Brasileiro, né, de Autorregulamentação Publicitária, publicitária, para fiscalizar e regularizar também esse tipo de publicidade exercida pelos influenciadores. A gente fez uma pesquisa de campo e a gente notou que existem muito poucos processos judiciais. A grande maioria está relacionado ao fornecedor e não ao influenciador digital. Então, a gente traz aqui, o objetivo desse artigo é a gente também trazer essa responsabilidade solidária para proteger os consumidores. Então, ao decorrer, quando a gente for decorrendo mais tarde, no final, quando for aberto, a gente pode trazer esses números e trazer como a ideia central a natureza dessa responsabilidade civil. Eu termino aqui a minha apresentação, eu peço mais uma vez desculpas, porque eu estou um pouquinho nervosa por ser a primeira vez, e me coloco mais uma vez à disposição. Alessandra, muito obrigado pela sua exposição. O seu pedido de desculpas é completamente desprovido, né, de necessidade, né? Não há por que você fazer esse disclaimer, né? Eu acredito que a sua apresentação foi muito bem desenvolvida, assim como a de todos os participantes, diga-se de passagem, né? O painel foi um painel premiado com os expositores, né? Que fizeram, então, aí suas apresentações de forma muito profícua, fluida, né? Didática, então estão todos de parabéns. Eu fiquei bastante impressionado com a qualidade dos trabalhos, né? E também com a qualidade das exposições. É claro que não poderia ser para menos em decorrência, né, desse evento que já vai se tornando um evento tradicional, né, já que é promovido por essa instituição Iberojur. Bom, então, como combinamos, né, no início do GT, vamos fazer as exposições agora. Fizemos, aliás, na verdade, vamos fazer os debates agora, né, porque as exposições já foram realizadas pelos senhores, né? Conforme combinamos no início do GT, faríamos todas as apresentações e depois entraríamos nos debates. E aí, meus amigos, de fato, o professor Paulo não vai conseguir retornar, ele teve um problema lá com a sua conexão, não vai ser possível estar presente, então eu gostaria de contar muito com a ajuda de todos vocês para que o nosso debate possa, então, se desenvolver sem que se torne um monólogo, né? E sem que se torne também um jogo de perguntas e respostas, né? A gente não... A nossa banca aqui, na verdade, né? Eu vou colocar banca entre muitas aspas, porque, na verdade, não é uma banca, não é uma defesa. Na verdade, nós estamos aqui apenas conversando, né? Tendo uma conversa científica, digamos assim, né? Para produzir esse conhecimento jurídico-científico, né? Bom, e aí eu queria chamar a atenção, e eu vou abrir os trabalhos aqui, e aí eu gostaria de ouvi-los também, né, sobre esses pontos. Vocês podem, a qualquer momento, né, abrir os seus microfones e falar, né? O espaço aqui ele é o mais democrático possível. Eu não quero usar a palavra interromper, eu não serei interrompido, eu serei, na verdade, ajudado, né, por todos vocês. Então, o primeiro trabalho que foi apresentado foi o trabalho da professora Nathalie Veloso. A professora Nathalie, eu cheguei a ler os seus dois trabalhos, né? Hoje nós apresentamos um só, eu cheguei a ler ambos, e eu queria até fazer uma consideração até um pouco mais rápida, sem adentrar, obviamente, né, no trabalho que você escreveu sobre as ponderações breves e essenciais, né? Aquele artigo que você escreveu, porque ele traz um ponto em comum com outros trabalhos que foram apresentados. Que ponto é esse?
ausência de regulação normativa, né? Lá naquele seu trabalho, Nathalie, você fala um pouco sobre a questão dessa assincronia, né, do tempo e da realidade com aquilo que a norma produz. E nesse mesmo sentido, foi também a fala do trabalho da Patrícia, né? A Patrícia fala sobre a questão do exercício da autonomia privada reprodutiva, e a Patrícia bem mencionou, né, que hoje são utilizadas normas éticas do Conselho de Medicina e não normas propriamente legislativas, né? E também teve um outro trabalho, salvo engano aqui, deixa eu só chegar nesse ponto, o trabalho também salvo engano, da professora Maria Eugênia, quando fala sobre os smart contracts, né? A gente hoje não tem também norma regulando. E também, né, o último trabalho que foi apresentado pela Alessandra sobre a questão da responsabilidade civil dos influenciadores digitais. Nós não temos hoje uma norma, né, no Código Civil regulando. A gente tem lá a responsabilidade do pai sobre os atos do filho, do empregador sobre os atos do seu preposto, mas a gente não tem a responsabilidade civil específica dos influencers digitais. Isso é um grande desafio, né? E eu costumo dizer que essas situações não reguladas pelo direito, elas começam a ser reguladas aqui, nesse ambiente acadêmico de discussões e debates, né? Seja no ambiente de uma sala, de um programa estrito sensu, né? Seja nesses nossos grupos de trabalho, desses eventos que são organizados, e com as publicações, né? As publicações vão sendo feitas, os dados vão sendo inseridos, e a gente vai recebendo essas informações até que a norma possa ser produzida. E o interessante é que o Poder Legislativo ele não cria a norma do zero. Quando ele cria a norma, e a gente vê, né, muitas vezes sendo criadas comissões de juristas, né, que vão se apoiar exatamente nesses trabalhos doutrinários que a gente vem produzindo aqui. Então, esse é um primeiro ponto, né? E ainda nesse sentido, né, a gente tem, por exemplo, o Código Civil, que eu acho que foi, né, o ponto principal, né, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, que o Código Civil, mais especificamente, ele nasce velho, né, aquele bordão que a gente repete, né, exaustivamente, mas que de fato é verdadeiro, né? É um projeto de lei da década de 70 que é promulgado, publicado e entra em vigor mais de 25 anos, né, quase 30 anos depois, em 2003, né? Então, nós temos ali no Código Civil a necessidade de que ele seja atualizado, né, justamente com essas ponderações que vocês trouxeram. E aí, também nesse ponto, eu queria fazer estou olhando aqui o computador, porque foi o professor Paulo que comentou comigo aqui, em off pelo WhatsApp, ele menciona acerca disso, né, o Bauman, né, Zygmunt Bauman, né, quando ele fala dessa dissonância entre a realidade que a gente vive e, obviamente, aquilo que é determinado legalmente, né? E nesse ponto, vejam como que um assunto, né, vai levando ao outro, né? Nesse ponto é importante a gente observar que se há uma ausência normativa, de um lado, do outro nós temos um órgão julgador que não pode se eximir de julgar um determinado caso, trazendo como argumento a ausência normativa. Mas será, e aí é uma pergunta provocadora mesmo, né, para que a gente possa ampliar os nossos debates, mas será que a lei de introdução ao Código Civil, ou melhor, né, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, falando lei de introdução ao Código Civil, não me tenham por idoso, tá? Por gentileza. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Será que ela também não está, portanto, ultrapassada com os seus métodos de suprimir essas lacunas legislativas? E aí eu queria ouvir um pouco vocês, especialmente as apresentadoras, as expositoras que mencionaram essas ausências normativas. Não? O que vocês viram nos seus trabalhos que a gente possa compreender nesse ponto? Olha, eu digo, na verdade, eu tenho um professor que ele fala: a lei é uma fotografia e a vida é um filme. Então, você trouxe
exatamente esse ponto, né, do nosso Código Civil, e nesse artigo, né, nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo, o nosso foco é justamente trazer possibilidades para quê? Mesmo dentro do STJ, a gente tem muito pouco julgado sobre o assunto. Então, a gente vislumbra trazer possibilidade de enxergar que, sim, eles podem responder solidariamente, né? Existe já, claro, já existe uma regra que a CONAR colocou para você colocar ali como publicidade paga, quando você faz essa divulgação, né? Você coloca a informação de publicidade paga, mas ainda assim a gente entende que responde solidariamente. Por quê? E você está vinculando a sua imagem, você trabalha, você faz isso habitualmente, então a gente ainda assim, a gente acredita que responde solidariamente. Perfeito. Nesse ponto, né, a gente tem uma questão interessante, porque antes de surgirem essas redes sociais, né, e todo esse debate em torno da responsabilidade dos influencers, né, nós tínhamos uma discussão se os atores, né, que faziam as suas propagandas e divulgações em comerciais de televisão, se eles respondiam junto com aquele que orientava, né, a propaganda ali. Na época, a resposta judicial, salvo o engano, obviamente, né, era no sentido de que os atores não respondiam, né, porque eles estavam ali cumprindo o seu papel de atores. E aí a gente tem hoje, né, com as mídias sociais, aí já trazendo inclusive para dentro do nosso espectro, né, por objeto, né, do nosso GT, que é acesso à justiça, direitos humanos e virada tecnológica, a gente traz então essas mídias digitais que funcionam como essas propagandas em televisão, né? E por que a resposta nesse sentido, então, teria que ser diferente do que era dado antigamente, né? O que mudou socialmente para que a nossa compreensão tenha que mudar também, né? Eu não estou aqui, Alessandra, claro, né, discordando, né, do teu trabalho. Eu também acredito que haja uma necessidade de responsabilidade, até pelo fato de que a gente tem uma norma no Código de Defesa do Consumidor que equipara o fornecedor, né? Então, a gente poderia apontar essa norma como uma norma que vai suprimir essa lacuna, mas o que você entende, né? O que os demais colegas entendem que as mídias sociais fizeram para que a gente hoje pensasse numa responsabilização do influencer, né? O que acontece? Essa situação do ator, do artista, eu enxergo que é diferente do influenciador digital. Por quê? O ator, o artista, enfim, a profissão dele é interpretar papéis. Diferente do influenciador digital. Ele não tem que fazer uma encenação, né? A imagem dele, ele usa para, sim, é diferente. O ator, veja bem, gente, a minha visão, fiquem à vontade, a gente está aqui, né, debatendo, eu estou trazendo a minha ideia. O ator, não, o ator, ele interpreta um papel, ele é contratado para fazer um papel em específico e, claro, ele se torna uma pessoa conhecida por ele ser um artista. O influenciador digital, não. Então, eu enxergo essa diferença. Maravilha, obrigado. A Jamile acho que levantou a mãozinha, né? Jamile, está com a palavra, pode falar. Isso, eu queria completar essa discussão, que eu acho muito boa. Assim, eu participei de algumas bancas de TCC no último semestre, até que vinham discutindo isso, porque eu acho que é um tema muito do momento, né?
E quando a gente fala da diferença, eu acho que quando a gente vê na televisão, a gente vê, enfim, atores, atrizes ali, tá desde um determinado momento que a gente começa a ver, a gente sabe que aquilo é uma publicidade, né? Nas redes sociais, há pouco tempo que se instituiu a necessidade de se colocar public post. Antes tinha uma dúvida se aquilo realmente era uma publicidade ou se era uma vontade do influencer, que ele realmente utilizava aquele... enfim, o que ele estava demonstrando ali, né? Se fosse um acessório, se ele utilizava aquele acessório, se ele utilizava aquela marca, se era de gosto pessoal dele ou se ele estava sendo pago para influenciar. Tinha muito essa dúvida. Então, acho que como surgiu dessa forma, com essa dúvida, as pessoas não estão acostumadas a entender desde a origem que aquilo é uma publicidade. Por vezes entendem realmente que é como uma dica, porque você está ali com aquela pessoa que você acompanha o dia a dia, muitos se sentem muito próximos dos influenciadores e acreditam até que é uma dica quase amiga, né? Essas dicas de comércio. E eu acho que isso se confunde muitas vezes. Eu acho que por isso a regulamentação é tão necessária nesses casos, né? Sim, sim, com certeza. E é um ponto interessante, Jamile, porque a gente precisa observar, né, aquela distinção e o CDC tem resposta para isso. E o engraçado é que o CDC é de 1990, né? E ele traz respostas muito atuais. Mas a gente encontra uma resposta para esse ponto na propaganda enganosa e abusiva, né? Ou seja, se o influencer está, né, fazendo ali uma propaganda, uma publicidade que seja, né, sem mencionar que é publi, né, sem a hashtag publi, a gente tem que ver se de fato é o gosto pessoal mesmo ou se não é uma propaganda induzida, né, pela audiência que ele tem. Então, é um ponto importante para ser observado também. Sobre a questão da ausência normativa, eu citei a fala errada e eu peço aqui escusas, né? Na verdade, eu estava querendo me referir à questão da herança digital, né? O Código Civil não tem resposta para a herança digital, né? Foi a defesa da Ana Flávia, né? A Ana Flávia menciona sobre a questão da herança digital e caso a gente possa... aliás, antes disso, Patrícia, pois não, Patrícia? Oi, Eris. Você tinha falado na questão da ausência normativa, né, e da Isso. falta do tratamento da matéria no Código Civil. Eu até acredito que não seria o caso de tratar esse assunto, como tantos outros, no Código Civil, inclusive pela dificuldade da atualização que isso geraria por causa do trâmite legislativo necessário. Então, acho que uma legislação ordinária. A gente tem inúmeros projetos de lei, desde 93, no Congresso, sobre o assunto da reprodução humana assistida. Talvez até esses projetos nem sejam mais tão, né, alguns deles já não estejam tão adequados, porque é uma área que, como a da herança digital, como dessa questão dos smart contracts, são assuntos que, na verdade, a gente ainda estão sendo construídos, eles vão sendo construídos até de maneira bem rápida, em função desses avanços biotecnológicos, no caso da reprodução humana assistida, e eu acho que era preciso, sim, uma regulamentação, não há como ter uma regulamentação completa, porque à medida que vão se descobrindo novas técnicas, a ciência avança, é lógico que a legislação ela tende a ficar obsoleta, mas questões básicas que já estão pacificadas, princípios orientadores, eu acho que pelo menos isso a gente poderia ter uma norma infraconstitucional, né, uma legislação ordinária que disciplinasse esses aspectos, né? Porque realmente a gente no código mal fala de reprodução e quando fala para falar sobre presunção de paternidade no casamento. Então, realmente, sobre esse aspecto, eu acho interessante. E aí me dê a licença para já aproveitar o gancho do assunto da herança digital, que é um assunto que eu também gosto bastante, e achei muito interessante o ponto que o Paulo comentou rapidamente, não sei se, acho que foi o Paulo que comentou, não sei se foi você, a questão de como lidar com os aspectos patrimoniais, mas quando a herança digital não tem caráter exclusivamente patrimonial. Porque quem estuda herança digital distingue o acervo digital em 3 aspectos: aquele que tem cunho exclusivamente patrimonial, o exclusivamente existencial e o que tem um conteúdo misto, né?
Então, a gente, por exemplo, e-mails, perfis de rede social, milhas aéreas, a conta no Spotify. Então, são tipos de acervo que demandam tratativas diferentes. E aí existem já, o próprio Google, o Facebook, ele já tem aquela cláusula lá que você pode indicar quem seria o administrador para depois da sua morte, a opção de se excluir o perfil após o falecimento do titular, depois de um período de inatividade. Então, existem algumas coisas, mas a gente precisa, eu acho que é muito mais do que ter uma previsão contratual, porque se esse contrato afetar não apenas o direito do contratante, mas o direito de terceiros. E quando você fala, por exemplo, vamos pegar o Facebook, né, ou o Instagram, vamos atualizar melhor, né, eu acho o Instagram. Você tem o Instagram, você tem, mesmo que você não monetize o Instagram, ou que você também faça isso, ali tem conteúdo de caráter pessoal de outras pessoas, como, por exemplo, os directs, e o conteúdo daqueles directs, só porque faz parte do acervo da rede social de uma pessoa, mas que pode influenciar os direitos e a privacidade, a intimidade de muitas outras pessoas que com ela interagiam, né? Sim, perfeito. Eu gostei muito da sua colocação. Uma norma geral sobre reprodução assistida talvez fosse interessante, né? E as regulamentações infralegais, né, poderiam suprimir aí as lacunas das especialidades, né? Perfeita colocação. E entrando então, né, no tema da herança digital, né, que a gente está falando agora, de fato foi o Paulo, né, que mencionou isso, e ele levanta uma questão que eu achei bastante interessante, eu queria reproduzir, né, o que ele trouxe aqui, né, e aí ele fala sobre essa questão da necessidade de que nós tenhamos aí uma ponderação, né, entre o direito à sucessão e o direito o direito à sucessão e o direito à privacidade do decúbito, né? Mas não só a privacidade do decúbito, mas também e especialmente a privacidade dos terceiros que com ele conversavam ou contratavam e tudo mais, né? Será que numa ação judicial em que se pleiteie o acesso a dados do falecido, também teria que compor o polo passivo, e aí é uma questão processual, né? Será que teria que compor o polo passivo como litisconsorte? E aí esse litisconsorte seria um litisconsórcio unitário, né? Aquele que também aparece nas mensagens trocadas, né? Esse é um ponto interessante. Ainda que haja, e aí eu queria até ouvir a Ana Flávia, acho que a Ana Flávia está com a gente ainda, eu até queria ouvir a Ana Flávia nesse ponto, Ana, será que ainda que haja uma estipulação contratual, né, ou que haja uma espécie de um testamento, né, digamos assim, autorizando o acesso, né, à herança digital por alguma pessoa indicada, será que não seria interessante talvez uma catalogação daquilo que seria liberado na herança digital e aquilo que poderia permanecer em sigilo como um dado pessoal, né? O que a gente pode compreender desse ponto? Acho que a Ana está com a gente? A Ana acho que está presencialmente, não é? Doutor Eres, A Ana Flávia está presencialmente conosco. Oi. não se importa só de repetir, nós tivemos aqui um problema no Claro, não, sem problema, sem problema. A Patrícia levantou uma questão, e assim como o professor Paulo também, né, já havia levantado, a questão da herança digital sobre a ponderação, né, entre o direito à sucessão e o direito à privacidade daquele que faleceu, do decúbito, no caso, né? E a questão provocadora nesse ponto seria se, mesmo com a disponibilização pelo decúbito em vida, né, de uma diretriz, se isso seria viável, né, liberar esses dados pessoais, né? Ou se não seria necessário uma catalogação daquilo que seria liberado ou daquilo que não seria liberado na sucessão.
Eu acho que... eu não consigo ouvir, está no mudo. Pronto, abriu o áudio. Dá para ouvir ou não? Sim, sim. Bom, o questionamento que eu tinha deixado, inclusive, ao final do trabalho, foi justamente o limbo que existe entre a proteção da privacidade do usuário que faleceu e que deixou bens digitais, que, por exemplo, né, o direito de personalidade não é transmissível, a relação também com a proteção do direito de privacidade de terceiros, que, bom, não tem nada a ver com essa situação e que devem, né, ter seus direitos respeitados, e também a vontade dos herdeiros que precisam, muitas vezes, também ter seus desejos atendidos de receber justamente a herança digital de falecido. Então, como algum outro colega que comentou, muito embora exista a solução, um direito entra em conflito com o outro. Isso, exatamente, né? A gente tem que fazer essa ponderação de interesses, não é? Sim. Bom, maravilha. Ouvindo você, Ana, na sua apresentação, eu lembrei de um episódio, né, da série Black Mirror, né? Não sei se vocês acompanham, né? Eu que pesquiso bastante sobre a questão da virada tecnológica, eu sempre, nos meus momentos de lazer, procuro alguma coisa nesse sentido, né? E eu até pesquisei aqui para que pudesse indicar de forma mais assertiva o segundo episódio da quinta temporada, né, chamado Smithereens. Ele traz uma questão muito parecida com isso que você trouxe, né, com a defesa que você fez. Claro que não era a história central da série, mas era uma história paralela, né, uma história secundária, em que uma mãe, e aí se aproxima muito do caso, né, do estudo de caso que você trouxe, que foi julgado, salvo engano, em Milão, né, no Tribunal de Milão. Na situação da série, né, uma mãe gostaria de ter acesso à rede social da filha suicida, né? Antes, né, da ocorrência do suicídio, tinha havido ali uma certa discussão e ela ficou sem saber o que tinha acontecido ou qual seria o principal motivo do fato da filha ter tirado a sua vida, né? E aí ela gostaria de ter esse acesso e ela não teve, né? Por parte da empresa, da rede social, ela não teve, então, o acesso a essas informações, justamente sob a alegação da defesa dos direitos à privacidade do decúbito. Pois não? Estou ouvindo. Pode ouvir? Estou ouvindo. Obrigado, professor. Eu sou Fábio Veiga, coordenador do curso e do congresso dos professores italianos, e eu pedi um favor, professor, se pudesse. Nós tivemos um problema na outra sala presencial e que a faculdade teve que fechar e ficou uma pesquisadora sem poder falar. E ela está nessa sala, eu pedi para entrar aqui nessa sala e para que nós não percamos, e ela também não, né, teve a oportunidade de falar no congresso, pelo menos 5 a 7 minutos antes de fechar esse painel, se você tiver possibilidade de autorizar, é a doutora Gonceilani, que está aqui presente na sala. Claro, vai ser um imenso prazer poder ouvir mais um trabalho, né? Mantendo o nível que nós tivemos aqui nas nossas apresentações, eu tenho certeza que sim, vai ser excelente. Muito bem. Doutora Conselheira, pode se apresentar e dizer o tema do seu trabalho? Nós vamos ter ainda 11 minutos para fechar, porque temos um horário. Obrigado. Vai. Chama ela de novo. Doutora Conselheira, consegue ligar a tua câmera e o som? Fernando! Vai pro quintal! Não pode. Você abre o áudio dela. Uai, a culpa não é minha, né? Uai. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos.
Eu estou só pedindo para a minha orientadora entrar aqui, professor. Ela está só logando aqui, colocando o ID para entrar na reunião, porque eu passei os slides para ela e ela ficou de apresentar. Aí ela vai só entrar aqui na reunião e já a gente inicia, tá? Desde já, muito obrigada pela compreensão e pelo espaço. De nada, nós só vamos ter um tempo, não podemos passar de 10 minutos, porque eles vão bater aqui na porta para nós irmos embora. Então, Ok. Já estão batendo. Já Obrigado. estão vindo. Bom, então eu acho que a gente pode retomar então os nossos debates aqui, né? Até que a apresentadora se coloque à disposição. É possível? Podemos continuar então? Por favor. Pode continuar. Certo. Bom, maravilha. Então, eu deixei por último, né? E eu acho que eu pequei nesse ponto, porque é claro que eu não quero sobrepor aqui os trabalhos, todos estiveram no mesmo nível, um nível muito bom, inclusive, mas aqueles trabalhos que são mais próximos, né? Do nosso objeto, do nosso GT, foram os trabalhos, né? Dos apontamentos críticos reflexivos da Nathalie, o trabalho da Jamile, né, sobre a discriminação algorítmica, o trabalho da Maria Eugênia sobre blockchain, que são os trabalhos que ficaram mais próximos, né, da questão do direito da interface, direito e tecnologia, né? Sobre o trabalho da Nathalie, é um trabalho excelente, Nathalie. Quando eu fiz a leitura dele, eu logo associei o seu trabalho ao trabalho do professor Rubens Casara, né? Inclusive, estou com o livro dele aqui, O Estado Pós-Democrático, né? Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis, em cima da minha mesa, né? Justamente que era para indicar para você, mas você chegou antes de mim, né? Então, na verdade, é um trabalho muito que se aproxima muito do que você escreveu, né? O professor Auri Lopes Júnior, que foi citado por você também, ele traz essa questão muito forte, né, na obra dele, menciona bastante sobre isso, o direito penal do espetáculo. E eu queria, Nathalie, fazer uma interface mais profunda com a questão da tecnologia, trazendo justamente esse ponto do espetáculo para as mídias digitais. Porque quando a gente fala em televisão, pode haver, né, de alguma forma, não uma censura, né, nada do tipo, mas algum tipo de controle, né, do que é passado, coisa que não existe, pelo menos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem horas de programas que são chamados de repórteres policiais, né? Então a gente tem o dia inteiro acontecendo na televisão para quem quiser assistir. Existem inclusive estudos psicológicos, né? Eu acho que talvez valha, né, a referência, se é que você já não fez no seu artigo completo, mas talvez valha a referência de estudos sérios científicos, né, que demonstram o prejuízo psíquico para aquele que consome esse tipo de informação, né? Claro, de forma exagerada. Precisamos sim estar informados, né, acerca do índice de violência que a nossa sociedade passa, mas quando isso é massificado pelos meios de comunicação, nós temos fatalmente prejuízos psicológicos nesse ponto. Só que quando isso vai para as mídias digitais, né, não tem como haver, né, essa regulação, né? Você imagina, você chegou a pesquisar esse ponto, ou você imagina, e aqui é uma pergunta mesmo, né, para provocar o debate. Você imagina que haja a possibilidade de que nas mídias digitais haja uma regulação ou um certo tipo de controle das publicações desse tipo, desse sentido? E mais, né? Você acha que isso seria viável, né? Dentro de uma ponderação de interesses, né? Acerca da autonomia privada que a pessoa teria de postar certo tipo de informações ou do próprio meio de comunicação, né? O que você pensa sobre isso, né? Qual o seu pensamento crítico reflexivo nesse ponto? Consegue me ouvir, professor? Ouço bem. Na verdade, esse artigo ele foi desenvolvido assim, as ideias iniciais foram desenvolvidas no decorrer do meu mestrado, inclusive a minha dissertação de mestrado tem a ver um pouco com esse tema, que é um tema que me interessa bastante. E hoje eu já estou um pouco mais, digamos assim, eu evoluí um pouco mais e estou dentro do campo da tecnologia.
Tanto que a minha última formação, como eu sou criminalista, foi na parte de cybercrimes e cibersegurança. Mas tentando responder a sua questão, que eu acho que é extremamente difícil, por mais que nós tenhamos uma regulação, digamos assim, para dizer, atemos a lei, ainda a gente se depara com aquele velho paradigma do próprio comportamento humano, né? Principalmente quando a gente fala de rede social. É muito difícil, e também eu digo isso por conta da questão que eu estudei sobre cybercrime, e também tenho feito atuação na advocacia aqui a nível de Portugal e Brasil também com relação a isso. Só que hoje o grande problema, a gente se depara com a própria conduta do sujeito. Embora a gente tenha uma regulação, até mesmo um enquadramento legal, ainda recai uma boa porcentagem de autorresponsabilidade que você tem que ter perante as redes sociais. É muito difícil a gente responsabilizar uma figura só, né? De uma pessoa em ambiente de rede social, até porque em meio à internet, principalmente eu puxo ali alguns pilares da segurança da informação, nós não conseguimos limitar as fronteiras. Então, eu acho assim, é possível, acho que é importante ter uma regulação, porque isso demonstra uma preocupação e interesse do próprio direito em acompanhar a evolução da nossa sociedade, porém não será suficiente, porque o meu próprio comportamento perante as redes sociais e outros instrumentos tecnológicos que nós temos hoje vai estar em jogo pela minha própria autorresponsabilidade. Eu acho que é uma questão bastante sensível se falar, mas eu acho que o direito por si só não sana a problemática toda. Eu não sei se eu consegui responder ou até mesmo chegar que o professor gostaria de ouvir, mas eu digo também até mesmo em contexto português, porque eu tenho estudado essa parte da tecnologia por lá e, infelizmente, Portugal está um pouco atrás do Brasil, principalmente a nível de legislação, né? Portugal hoje é visto como um paraíso das criptomoedas, porque Brasil eu já vi que já tem alguns projetos, já tem algumas leis que saíram, Portugal ainda não tem nada. Mas por mais que exista uma lei, eu acho que ainda não será suficiente. Eu acho que ainda falta, né, aquela consciência maior da população, não digo que não tenha, eu acho que existe uma boa parte da população, mas não é suficiente. Se você ser autorresponsável pelo seu clique perante esse ambiente virtual. Eu acho que é por aí, sabe? A gente ainda recai naquelas raízes do próprio comportamento humano, é uma questão sociológica, envolve outras áreas um pouco maiores. Sim, eu estou com você, Nathalie, nesse sentido, eu concordo plenamente contigo. O nosso tempo ele está bastante prejudicado, né? Claro, não no sentido da organização, mas no sentido das tantas coisas que a gente teria para comentar aqui, né? Eu queria trazer só uma última colocação. Jamile, eu acredito que eu já ouvi o seu trabalho, né, em outras apresentações, acho ele muito bom, né, mas se eu puder contribuir com algum ponto, né, e é um ponto mais atual, é o caso do ChatGPT, né? Não sei se todos já têm ciência, né, vem revolucionando aí a questão da inteligência artificial generativa, e explodiu aí uma situação de que o ChatGPT ele se aproveitava de trabalho de quenianos, né, para fazer ali a filtragem e inserção de dados, né? E nesse momento de filtragem dos dados, eles foram extremamente impactados, e aí eu quis falar isso logo depois de falar com a Nathalie, porque eles foram impactados psicologicamente pelas coisas que eles tiveram que filtrar, para que o chat não fosse um chat sem filtro, né? Então eles foram impactados psicologicamente nesse ponto, né? Então dá uma procurada nesse caso do ChatGPT, né? Que utilizou esse trabalho dos quenianos e como ele criou então esse prejuízo, essa violência psíquica nessas pessoas que trabalhavam para o ChatGPT. Eu queria aqui dar continuidade, falar sobre o trabalho da Mariana, que foi excelente. O trabalho da Mariana
sobre solidariedade, interculturalidade. Foi um trabalho incrível que eu cheguei até a encaminhar até uma mensagem para o professor Paulo aqui em off, né, dizendo, olha, isso que a Mariana está falando me leva a uma questão sobre o colonialismo nas inteligências artificiais, né? E como que esses dados obtidos pela inteligência artificial são obtidos a partir da perspectiva norte-americana e europeia. Então, as respostas que uma inteligência artificial vai retornar para um usuário brasileiro, por exemplo, pode estar diretamente impactada pelo cenário, né, europeu e norte-americano, né? Não teria a nossa realidade latino-americana, embora seja um evento europeu, né? Mas a gente fala aqui sobre essa questão do colonialismo. Então, eu queria poder adentrar nesse ponto, e também sobre a questão do blockchain, dos smart contracts, né, que a Maria Eugênia trouxe. Eu gostaria de ampliar, né, o nosso debate aqui sobre isso, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. Nós estamos chegando, então, aí no final do evento, e aí eu só queria saber se a pessoa que apresentaria se vai, de fato, apresentar, se conseguiu se organizar, como que nós estamos nesse ponto. Oi, professor. Ela já está aqui. Tá. Eu peço desculpa, Celânia. Eu mandei uma mensagem para você. Os professores italianos acabaram de entrar na sala para fazer o encerramento do evento, porque a universidade tem um horário muito estrito. E na Espanha, e na Europa em geral, o horário é uma coisa muito forte, né? Eu peço desculpa. Eu vou pedir duas coisas que eu posso substituir a tua apresentação para você mandar um vídeo. E nós colocamos o vídeo no YouTube, vocês vão ser certificados, o artigo vai ser publicado, tudo, né? Só que nós não temos esse tempo agora disponível aqui na universidade. Os três professores já estão aqui na sala, nós vamos ter que fazer o encerramento do evento, né? Por uma questão de horário, aqui é 7 horas da noite e a universidade fecha às 7 horas, então nós vamos fazer em 2, 3 minutinhos o encerramento, tudo bem? E peço muita desculpa, mas é uma questão mesmo de ordem e nós temos que respeitar, né? Somos visitantes. Muito obrigado, professor Eris, por sua Eu que agradeço. coordenação aí, moderação no simpósio. Foi excelente, gostei aqui de ouvi-lo. E todos os participantes desse simpósio, desse painel, né? Muitos parabéns. Estaremos juntos já na fase de publicação dos artigos. Eu acompanho toda a publicação, certificação de vocês e, posteriormente, em novos congressos que a gente possa também estar juntos. Muito obrigado a todos. Vou esperar mais 2 minutinhos, a gente pode fazer uma pausa, mas podem ficar aqui na sala. Não, em outra sala, né? Não, vamos fazer na mesma sala? Não, temos outro ali, temos outro link, é verdade. Vamos copiar aqui, então, o link para vocês, deixar no bate-papo, para vocês entrarem na outra sala, que é a sala do encerramento. É uma questão de Zoom, né? Está no programa, mas você não tem aqui. Bota o número por favor, estou pedindo para a equipe colocar o número de reunião aqui no bate-papo de vocês, e assim vocês podem acompanhar o final do encerramento do congresso. Acho que é importante também ouvir os professores daqui da Itália, a impressão que eles têm sobre esse evento, que é muito boa. Vamos colocar uma ideia para vocês ali, vocês podem copiar e colocar no Zoom. Peço então para a equipe fazer a parar de gravar, né? Porque assim já conseguimos terminar esse painel. Muito obrigado a todos.